Bom dia, meu nome é Lopes, eu sou pastor evangélico, eu moro em São José dos Campos, São Paulo. Quero dar as boas-vindas a este canal Maravilhas da Lei. Este é o canal Maravilhas da Lei. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe seus negócios, que Deus abençoe seu empregador. Eu sou grato a Deus pela bênção de Deus na minha vida, pela bênção de Deus na vida dos meus filhos, na minha casa. Sou grato ao Senhor. Eu sou grato a Deus por esta oportunidade que Deus me dá de, através da internet, compartilhar, comentar a palavra do Senhor. Falar da palavra de Deus é fazer a obra do Senhor. Eu sou grato a Deus. O assunto que eu quero comentar, compartilhar hoje, é um assunto que diz respeito a cada um de nós, a cada ser humano, homem, mulher, crente, não crente, pobre, rico, letrado ou iletrado, não importa. O assunto de hoje diz respeito, faz parte da vida de cada um de nós. Eu vou comentar sobre consciência. Consciência quer dizer conhecimento. Conhecimento. E a nossa consciência faz parte da nossa natureza humana. Eu vou ler 2 livros. Eu vou ler dois textos que estão escritos na primeira carta de João, no capítulo 3. 2 textos da primeira carta de João, no capítulo 3, 2 versos, verso 20 e verso 21. Diz assim a palavra do Senhor: sabendo que, se a nossa consciência nos condena, maior é Deus que a nossa consciência, e Ele conhece todas as coisas. Amados, se a nossa consciência nos não condena, temos confiança para com Deus. Esse é o texto base. Agora eu vou ler alguns outros versos como ilustração, como exemplificação. Eu vou ler Gênesis 3. Eu vou ler alguns textos, alguns versos. Gênesis 3, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o seu Deus tinha feito. E esta serpente disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? A serpente, conversando com Eva. E disse a mulher à serpente, disse Eva: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então disse a serpente à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele também comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos,
e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do seu Deus que passeava no jardim pela viração de dia. E escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus Adão e disse: Onde estás? E ele disse: Ouvi tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondido. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Vou ler só até aqui. Esse é o texto ilustrativo. Esse é o texto que eu vou usar como ilustração para falar sobre consciência. Eu disse aqui que a consciência é conhecimento e ela faz parte de cada um de nós. E eu vou direto ao ponto, que é sobre o pecado. Quando nós erramos, quando nós falhamos, a nossa consciência nos acusa. A nossa consciência nos incomoda, nos inquieta. Consciência é conhecimento. Quando o homem erra, quando o homem falha, quando o homem peca, a sua consciência o acusa. Quando eu erro, quando eu peco, porque eu sou um ser humano, todos nós estamos sujeitos a errar, a falhar, a pecar. Quando eu peco, não há necessidade que alguém aponte o dedo para mim e me acuse. Não há necessidade. A minha consciência já me incomoda, já me culpa, já me cobra uma atitude diferente. Nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados, eles ficam vivos aqui, ficam vivos dentro de nós. No texto que eu li, Gênesis 3, quando Adão e Eva foram tentados pela serpente e caíram e desobedeceram a Deus, que eles estavam ordenados por Deus a não comer da árvore do meio do jardim. E eles obedeceram a Deus e eles pecaram. Eles obedeceram e pecaram. E no verso 7, é o verso que eu quero destacar. No verso 7, eu vou reler o texto. Diz assim, verso 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Eles pecaram, desobedeceram a Deus, e eles reconheceram que eles estavam nus. E certamente, talvez constrangidos, não sei. O texto diz que eles costuraram folhas de figueira e fizeram para si aventais. É aqui esse texto. Eles pecaram, desobedeceram a Deus, ninguém os acusou, veja, ninguém os acusou, mas eles tomaram uma atitude. Foram costurar, coser aventais para esconder a sua nudez. Mas Deus não tinha se apresentado para eles ainda. Mas eles fizeram para si aventais. Por quê? Porque a consciência deles os acusavam. Os acusavam porque eles desobedeceram a Deus. Então, é desse ponto que eu quero chegar. Nós, seres humanos,
falhamos e pecamos. E não há necessidade que alguém nos acuse. Lendo a Bíblia, ao longo dos anos, lendo a Bíblia, eu aprendi uma lição muito importante sobre consciência. Eu entendo, e é meu entendimento, que a nossa consciência é o juízo de Deus no homem. Eu vou repetir. No meu entendimento, e é meu entendimento, a nossa consciência é o juízo de Deus no homem. Quando eu digo homem, estou falando da espécie humana. Homem, mulher, não importa. Quando nós erramos, quando nós pecamos, a nossa consciência nos acusa, nos cobra. A nossa consciência nos inquieta, nos incomoda. E nos impulsiona, se for o caso, a buscar o perdão. A Bíblia nos ensina que, em primeiro lugar, primeiramente, se possível, buscar o perdão a quem nós ofendemos, a quem nós agredimos, a quem nós maltratamos. Esse é o ensinamento bíblico, o ensinamento da parte de Deus. Erramos, falhamos, então vamos buscar o perdão àquela pessoa que nós maltratamos. E para isso é preciso muita humildade. Sermos humildes, de reconhecermos que a nossa consciência está nos cobrando e buscar o perdão a quem nós maltratamos, a quem nós ofendemos. Mas, sobretudo, buscar o perdão de Deus. Buscar o perdão de Deus. E o único que pode interceder por nós diante de Deus é o Senhor Jesus Cristo. A carta aos Hebreus diz que o único intermediador entre Deus e o homem é Jesus Cristo, o Nazareno, o Salvador. Jesus Cristo é o Senhor. É a porção divinal, é a porção de Deus para perdoar os nossos pecados. Sobretudo, buscar o perdão de Deus das nossas falhas, dos nossos pecados, na pessoa bendita de Jesus. Jesus Cristo é o Senhor. Ele tem poder, autoridade, majestade, soberania para, perante o Pai, buscar o perdão para as nossas falhas, para os nossos pecados. Jesus Cristo, na cruz do Calvário, teve seu corpo rasgado, seu sangue jorrado, para nos isentar de pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Que essa mensagem alcance você e te faça bem, em nome de Jesus.